Paz do Senhor, igreja. Desculpa eu ter atrasado, mas é porque eu venho do serviço, né? E eu tinha ligado para o irmão Washington, e eu era para eu ter perguntado, irmão, que hora que vai passar para a palavra para eu poder correr, né? Mas graças a Deus, chegamos. Vou pedir para os irmãos abrirem em 2 Crônicas, que eu acho que já está aberto, né? A palavra do Senhor. No capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. E eu quero ler com os irmãos o versículo 12. Ó Senhor, ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. Amém? Eu não sei os irmãos, mas muitas vezes eu me senti assim como Josafá, sem saber o que fazer, né? Mas nós vamos aprender aqui com ele que quando nós não sabemos o que fazer, né? Quando nós muitas vezes nos sentimos medo, quando muitas vezes não há em nós aquele sentimento de fraqueza, de incapacidade, né? Quando nós pensamos, não vou conseguir, né? Porque muitas vezes, irmãos, quando a batalha vem, quando a guerra vem, quando o inimigo ele vem contra nós, ele vem para fazer a gente desanimar, ele vem para para nos matar, para nos destruir, para querer colocar dúvida, desânimo, para acabar com a nossa fé, né? E muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, e agora, né? Muitas vezes eu me senti assim, e eu tenho certeza que os irmãos também já se sentiram assim, né? Muitas vezes o problema ele é maior do que a nossa força. Muitas vezes os nossos inimigos eles são mais fortes do que nós, né? Falta em nós às vezes direção, falta em nós estratégia, né? Muitas vezes o inimigo quer fazer você e eu entrar em quê? Em desespero, quer tirar a nossa paz, quer tirar a nossa alegria, quer nos tirar da presença de Deus, ele quer nos matar, ele quer nos derrubar, né? Mas, irmãos, uma coisa eu tenho para te dizer, diante dos desafios, diante dos ataques, né? Diante das ameaças, nós vamos aprender com Josafá a vencer as batalhas e sairmos vitoriosos, sairmos vivos e vitoriosos, amém? Então, aqui no versículo 12 ele fala assim: eis que não sabemos o que fazer, contudo os nossos olhos se voltam para ti. Então, irmãos, o segredo, quando você não sabe o que fazer, coloque os seus olhos no Senhor. A palavra de Deus fala o quê? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o meu socorro é o Senhor, o teu socorro é o Senhor. Não coloca o seu socorro no homem, não coloca a sua confiança em coisas que você sabe que não vai resolver, que você vai se frustrar. Confie plenamente no Senhor, porque Ele vai te direcionar, Ele vai te dar poder, porque o poder ele pertence a quem o poder? Ele pertence a Deus, né? E o Senhor vai nos dar sabedoria e vai nos dar estratégia. Quando você se sentir assim, né? Josafá ele se sentiu assim, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Josafá não estava confiando no exército dele, não, ele não estava confiando nas armas, não, ele estava confiando em Deus. Ele confiou no Senhor. Veio uma má notícia, olha, vem um grande exército contra ti. Mas ele colocou a confiança dele totalmente no Senhor. Ele declarou: os nossos olhos se voltam para ti. Irmão, os seus olhos estão voltados para quê? É para o problema? É para a dificuldade? É para a luta? É para o inimigo? É para as ameaças? É para as afrontas?
Aonde está voltado os teus olhos, os teus ouvidos? Ou você está dando ouvido para o Senhor e está olhando para as promessas de Deus? A gente tem que parar para pensar nisso, porque são tantas vozes, né? Mas a gente precisa saber quando é que Deus está falando. E quando Ele falar com você, agarra a palavra de Deus. Segura essa palavra, toma posse, né? A gente precisa tomar posse da palavra de Deus. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas a palavra dEle. Então, a primeira coisa, Josafá, quando ele sentiu medo, quando ele se sentiu incapaz, no versículo 3 está escrito, decidiu buscar o socorro do Senhor. Então, Josafá, ele decidiu, ele colocou no seu coração o desejo de buscar o socorro do Senhor. Né? No Salmo 124, verso 8 diz, está escrito, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. No Salmo 46 está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Segunda coisa, irmãos, Josafá buscou ao Senhor em oração e jejum. Quando a batalha está travada, irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, quando somos afrontados, né, devemos orar jejuando. Devemos acrescentar o jejum na nossa oração, no nosso propósito, né? É consagrar mesmo, né, irmãos? Quando jejuamos, nós estamos dizendo para Deus que nós temos pressa em buscá-lo. Nós temos pressa de uma resposta. Nós temos pressa do socorro do Senhor na nossa vida. Jesus mesmo, ele falou, lá em Mateus 17, 21, esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Então, tem batalha não, em todas as batalhas da nossa vida, né? Nós precisamos orar e precisamos jejuar, para que o Senhor vá na nossa frente, né, irmãos, e nos dê a vitória. E Josafá, ele convocou todo o Judá para orar e para jejuar. E a palavra de Deus diz, lá no verso 4, de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então, de todas as cidades de Judá, o povo se reuniu para buscar a presença de Deus. Quando Josafá se dispôs a buscar ao Senhor, ele estava, irmãos, agarrado nas promessas de Deus. Irmãos, nós precisamos nos agarrar nas promessas de Deus, é ler a palavra, é tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. Está lá no versículo 5. Na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Você tem declarado isso? Na hora que você sente medo, na hora que você pensa que você não vai conseguir? Senhor, na tua mão está todo o poder. O Senhor pode tudo, nenhum dos planos do Senhor poderão ser frustrados, irmãos. Confia plenamente no Senhor, né? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha para onde que Josafá estava olhando. Ele estava olhando para as promessas de Deus. Ele falou, Senhor, está escrito que se nós nos reunirmos aqui, se levantar aí espada por castigo, peste, se nós clamarmos o teu nome, o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Ele estava confiado na promessa de Deus. Ou seja, Josafá falou, Senhor, nós estamos confiados na tua promessa, na tua palavra. Olha, Senhor, o que está escrito, a tua palavra diz assim. E, irmãos, há tantas promessas de Deus para as nossas vidas, né?
Se a gente for olhar a palavra aqui, folhear, procurando as promessas de Deus, são tantas. No Salmo 9, verso 10, está escrito: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Em 1 Crônicas 28, 9, Davi disse a Salomão: se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se nós o buscarmos, Deus vai deixar se achar. Ele vai deixar se achar e nós o encontraremos. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Está vendo aí? É promessa de Deus. Se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para o Senhor, Ele vai ouvir as nossas orações e vai nos responder. Em Isaías 26, 3 está escrito: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Ei, irmão, você está firme no propósito com Deus? Você está buscando ao Senhor com propósito? Então Deus vai honrar a sua fé, né? E Deus, mesmo diante da batalha, mesmo diante da luta, da dificuldade, Deus vai fazer você sentir paz, né? Está escrito aqui, Isaías 26, 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque ele é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra, até o pó. Está vendo aí o que Deus vai fazer com os nossos inimigos? Ele vai abater os nossos inimigos. Não vai ser você nem eu que vamos ser envergonhados, não. Quem vai ser envergonhado serão os nossos inimigos no nome de Jesus, porque o Senhor está conosco. O Senhor sairá como um homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Isaías 42, 13. Está vendo aí, irmãos? Irmãos, a batalha aqui eu sei que é grande, para uns ainda é maior ainda, né? E nós sabemos, irmãos, que um dia vai ter fim essa batalha, mas enquanto aqui nós estivermos, nós temos que estar sempre dispostos a buscar a presença de Deus, né? A nos humilharmos na presença de Deus, a orar, a jejuar, a louvar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus e só Ele pode nos dar a vitória, né? Amém? Não podemos nos esquecer, irmãos, de uma coisa, né? Quem foi que venceu Satanás definitivamente? Não foi você nem eu. Quem foi? Foi Jesus, né? Foi Jesus que venceu Satanás lá na cruz do Calvário. O diabo, ele não pode nos impedir. Lembre-se que na cruz do Calvário, Jesus ele esmagou a cabeça da serpente. E nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, nós já vencemos. Amém? Se estamos em Cristo, devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Nós sabemos que o inimigo, ele ainda é um adversário poderoso, porque o Senhor esmagou a cabeça da serpente, sim, venceu ele lá na cruz, venceu. Só que ele não se rendeu. Ele já perdeu, mas ele não se entregou. Então, ele quer devastar, ele quer nos atacar, ele quer nos destruir, mas ele já perdeu. Amém? Lá em João 16, 11, diz assim, ó, o príncipe deste mundo já está condenado, mas ele não aceita, né? Nós sabemos que o diabo ainda é um inimigo poderoso, perigoso, né, irmãos? Então, ele usa o quê? As suas setas inflamadas, seus dardos inflamados, para tentar nos atingir. Mas lá em Efésios 6, 10 diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se revista de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A nossa luta é contra os principados e potestades do ar,
e contra as forças espirituais do mal. Devemos vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir e estar firmes, né, irmãos? Ou seja, nós temos que estar firmes. E as nossas armas, elas não são carnais. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ei, quais são as armas que você tem usado? Nós precisamos usar as armas espirituais, né? Precisamos do escudo da fé para vencer os dardos inflamados do maligno. E no versículo 18, lá de Efésios 6, fala que nós devemos orar no Espírito. Ou seja, irmãos, oração nunca é demais, né? Temos sempre que estar orando. E se fizermos tudo e não vigiarmos, a gente perde a guerra. A vigilância, ela é muito importante, né? Vigiarmos naquilo que falamos, nas nossas atitudes. Nós não podemos deixar... colocar tudo a perder. Nós não podemos dar brecha para o inimigo, porque ele está querendo só uma brecha, né? Não podemos nos esquecer que nós temos um inimigo e ele sabe que está derrotado, mas ele não aceita, né? E batalha para querer causar destruição. Então, como eu havia falado, quando é que essa batalha vai ter fim? Quando o Senhor Jesus voltar, né, irmãos? Porque tem hora que a gente quer respirar e falar, nossa, agora está bom, né? Não, irmãos, a gente tem que continuar, né, naquele espírito de guerra, de batalha mesmo, né? Porque quando o Senhor Jesus voltar, então Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre com os demônios, né? Mas até esse grande dia chegar, devemos estar firmes buscando a Deus, clamando por proteção da nossa família, né? E nos defendendo dos ataques do inimigo. Amém, igreja? Amém. Irmãos, olha, teve uma situação, já até contei aqui, na escola dominical, que eu passei quando eu tive o meu último filho, né? Quando eu voltei para casa, que eu ganhei neném, que eu voltei para casa, eu não estava bem. E o que se apoderava de mim, irmãos, era uma angústia muito, mas muito grande, muito forte. Quando meu esposo saía de casa, aquilo aumentava, assim, muito mais, era uma angústia muito forte, uma opressão muito grande que eu sentia. E eu não queria, assim, procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, eu não queria, porque eu estava amamentando e com muita dificuldade para amamentar por causa dessa opressão, dessa angústia que eu sentia, que era muito grande. Eu penso que se eu fosse num psicólogo, um psiquiatra, ele ia dizer que eu estava com depressão pós-parto, né? Porque parecia, sim, uma síndrome do pânico, eu não sei explicar. Mas, irmãos, eu coloquei no meu coração de buscar a Deus. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou te buscar. E eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor me livre desse mal. E aí, irmãos, quando meu esposo saía, lá vinha, mas vinha forte, irmãos. Às vezes eu estava brincando com os meus filhos e eu falava, agora eu tenho que parar, porque eu preciso orar, eu preciso louvar a Deus. E era isso que eu fazia. E eu costumo até dizer que na minha primeira oração, irmãos, que eu fiz, Deus poderia ter me curado, mas Ele não me curou naquela primeira oração que eu fiz. Sabe o que Deus fez? Ele permitiu eu ficar 4 meses sentindo aquela angústia. Ele me permitiu eu passar 4 meses sentindo aquela opressão. E sabe o que aconteceu, irmãos? No 4º mês, eu estava fazendo um propósito no meu lar, e uma vez na semana eu ia numa igreja perto da minha casa, que lá tinha oração na segunda-feira à tarde. E no 4º mês, eu lembro que depois da pregação, já no finalzinho da pregação, uma irmã apontou para mim e falou assim, aquela opressão Deus está tirando hoje. E foi o que aconteceu, irmãos. Deus, Ele cumpriu a palavra dEle na minha vida e Ele me livrou dos meus inimigos. E naquele dia, Deus me livrou daquela opressão. Nunca mais eu senti, irmãos, aquela coisa ruim que queria me matar, que queria me sufocar. Era uma batalha travada que eu estava vivendo. Mas Deus me deu vitória. Eu não sabia o que fazer, né? Mas eu fui buscando ao Senhor e Deus foi me orientando e foi me ajudando. Irmãos, então,
nós precisamos crer na palavra e nas promessas de Deus. Lá em Tiago 4:7 diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é se sujeitar a Deus, irmãos? É obedecer a palavra, é ouvir a palavra, é orar, é jejuar, é buscar a presença de Deus. E o inimigo, ele vai fazer o quê, irmãos? Ele vai ficar? Não, ele vai fugir de nós. Ele vai fugir, porque quem está no controle da minha vida e da sua vida é o Senhor, não é o adversário das nossas almas, né? Então, irmãos, como Josafá, nós nos dispomos a buscar a Deus, e se nós perseverarmos nisto, Deus vai falar conosco. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Josafá, ele colocou no coração de buscar ao Senhor. A segunda coisa que Josafá fez, ele jejuou, ele orou, ele convocou o povo para que eles buscassem a Deus, né? Outra coisa que Josafá fez, ele se apegou às promessas de Deus, né? E outra coisa, quando o povo se reúne, quando nós nos reunimos, quando nós estamos na casa do Senhor, que nós nos reunimos aqui para orar, para jejuar, para buscar, nós queremos o quê, irmãos? Nós queremos ouvir Deus falar. Quando você está lá na sua casa orando, buscando, jejuando, clamando, você quer ouvir Deus falar. E não foi diferente aqui. Quando Josafá se reuniu com todo o povo para buscar a Deus, eles ficaram atentos e esperando Deus falar, né? E a palavra de Deus fala aqui que Josafá se reuniu com todo Judá para orar, e se humilhar, e clamar, e jejuar, e para ouvir Deus falar. Lá nos versículos 13 até o versículo 17 está escrito: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé buscando ao Senhor. E então aconteceu que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. Tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Pronto. Ah, irmãos, aqui foi como que trazer um refrigério para Josafá e para todo o povo de Judá. Eles estavam temendo, eles estavam com medo. Mas ali o Senhor falou: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Assim como o Senhor falou, aconteceu, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Está lá em Números 23. O nosso Deus é fiel. Deus falou, irmãos, e eles creram. Eles tomaram posse, né, daquela palavra. Então Josafá, olha qual foi a atitude de Josafá quando ele ouviu Deus falar. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, e se prostraram perante o Senhor e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Por quê? Porque eles creram na palavra. Irmãos, quando nós cremos na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a nossa vida, sabe o que acontece? Mesmo que não tenha acontecido ainda, porque aqui não tinha acontecido ainda, mas eles louvaram a Deus. Eu não sei você, mas muitas vezes acontece isso comigo. Às vezes eu estou assim pensando no Senhor, ali lavando minha louça, cuidando das minhas coisas, e eu lembro das promessas de Deus, irmãos, eu louvo a Deus, eu tomo posse, eu me alegro,
mesmo que não tenha acontecido ainda, porque o nosso Deus, ele é fiel. Então, nós temos que ter a atitude de adorar o Senhor, porque nós cremos, porque nós confiamos. Agora, se nós não confiarmos no Senhor, se nós não tomarmos posse das promessas de Deus para a nossa vida, nós não vamos adorar. Nós vamos fazer o quê, irmãos? Nós vamos murmurar, nós vamos reclamar, nós vamos duvidar, mas não é isso que Deus quer que saia da minha boca e nem do meu coração e nem do seu. Amém? No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede, sem sombra de dúvidas, no Senhor vosso Deus. A palavra já tinha sido liberada, né? E estareis seguros. Confiai nos profetas do Senhor e serei bem-sucedidos. Ou seja, confia na palavra, confia nas promessas de Deus, né? Porque o nosso Deus é no Senhor, é fiel. Crede no Senhor, crede na palavra. Nós aprendemos aqui também nesse texto que o louvor, irmãos, ele é uma arma de guerra. Estou correndo um pouquinho porque o tempo já, né? O louvor, ele é uma arma de guerra. Depois de falar ao povo, Josafá designou os cantores para louvar ao Senhor. Os cantores deveriam ir na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No versículo 22 diz que quando eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros do monte Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Irmão, vá nesta batalha louvando a Deus. Deus vai confundir os nossos inimigos. Deus vai envergonhar os teus inimigos. Vai louvando nesta batalha, vai adorando ao Senhor. Você vai adorar porque você crê no Senhor. Você vai adorar porque Deus tem promessa na sua vida. Você vai adorar porque o nosso Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor, é Ele que está no controle. Amém? E os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. E logo de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Já pensou, irmãos? Eles se reunirem numa guerra para atacar ali Judá e eles atacarem uns aos outros e todos os homens morreram. Irmãos, isso é Deus. Isso é o Senhor confundindo os nossos inimigos, né? Confundindo os inimigos de Josafá. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o exército inimigo, o que é que eles viram? Eles só viram cadáveres no chão. Cadê? Cadê o exército? Cadê os inimigos? Estavam mortos, estavam destruídos. Não havia um só guerreiro que havia escapado do massacre. Já pensou? Que coisa maravilhosa que o nosso Deus faz, né? No versículo 25, vieram Josafá e o povo de Judá saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Eles levaram 3 dias para saquear os despojos, porque era muito. Irmãos, olha como que Deus reverteu a situação. Aquele vale, ele foi batizado, o nome dele ficou sendo Vale da Bênção. Aquele vale era um vale de ameaça, de angústia, né? Mas aquele vale era uma grande ameaça, ele foi batizado de Vale da Bênção. Irmãos, eu não sei qual é o vale que você está vivendo. Se é um vale de angústia, né, de choro, né? Se Deus tem permitido situações acontecer com você, eu não sei qual é o vale, mas Deus pode transformar esse vale no Vale da Bênção. Amém? Como Deus fez aqui com Josafá. No 4º dia, eles se reuniram no Vale da Bênção, onde eles louvaram ao Senhor. Por essa razão, até os nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção. Então, irmãos,
Eu aprendo com Josafá em colocar os meus olhos sempre no Senhor. Eu aprendo aqui nessa batalha de orar, de acrescentar o jejum nas minhas orações. Eu aprendo a me agarrar às promessas de Deus. Eu aprendo a estar atenta, a ouvir a voz do Senhor, né? E a louvar a Deus. Está doendo? Louve a Deus. Está angustiado? Louve a Deus. Adore ao Senhor, né? Porque o Senhor vai na nossa frente e Ele vai nos ajudar a vencer essas batalhas. Amém? Então é isso que eu queria falar. Agradeço a Deus pela oportunidade. Mais uma vez eu peço desculpa aos irmãos por ter me atrasado. Amém? Tá bom, irmão Washington? Desculpa, viu? E eu agradeço a Deus aí por essa oportunidade.